foi graças ao iluminismo que rolaram grandes mudanças sociais, políticas e econômicas. E isso rolou baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi também o grande lema da Revolução Francesa. E essas ideias então eram usadas e defendidas pelos iluministas. Muitas dessas mudanças aconteceram porque os pensamentos iluministas tiveram o apoio total da burguesia. Se não fosse por isso, as ideias deles não iriam para frente. Os iluministas defendiam um modelo de sociedade onde o rei não tivesse poderes absolutos e que também não interferisse tanto na economia. Não só os iluministas, como também os burgueses queriam abaixar o poder do rei. Então os caras abraçaram a causa e levaram tudo isso para frente. A causa e os iluministas. Então, quando as ideias iluministas começaram a se espalhar entre a população, muitos reis viram que poderiam perder o trono ou, em outros casos, a cabeça. Foi aí então que eles começaram a abraçar a causa e adotar algumas ideias iluministas para eles não perderem o poder. Esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos, porque por mais que eles tivessem algumas práticas iluministas, ainda tentavam manter a maior parte do poder em suas mãos. O despotismo esclarecido, ele foi uma forma de governo inspirada em alguns princípios do iluminismo europeu. Ele ocorreu no leste europeu por conta que lá a economia era muito atrasada e a burguesia era inexistente. Ele visava acelerar os processos de modernização de alguns países, que no caso foi a Rússia, a França, a Austrália, a Prússia, a Península Ibérica, que eles foram afetadas com esse governo. E com esse governo ele tinha como objetivo aumentar o seu poder e enfraquecer o governo. Ele ocorreu na segunda metade do século XVIII. Ele procurava promover reformas no Estado, sem abrir mão do poder político e centralizado apenas em uma pessoa, que no caso seria o rei. Nas reformas econômicas, elas eram inspiradas no liberalismo, seus estados mais ricos e fortes. A expressão despotismo esclarecido, ela foi cunhada pelo historiador alemão Roscher em 1847. Ela não foi contemporânea na tal política, e esse termo ele vai querer explicar uma série de governos que adotavam vários princípios iluministas, como por exemplo o racionalismo. No entanto, esses mesmos governos, eles não vão limitar o poder do rei e nem vão expandir os direitos políticos para todas as camadas da população. De forma geral, a gente pode considerar o despotismo esclarecido como um regime onde ele vai se aprofundar da ruptura do antigo regime, que vai ser onde todo o poder ele vai ser todo rei, para uma forma de governo mais eficiente, sem abandonar os fatores absolutistas da monarquia. Algumas das principais características do despotismo esclarecido foi que as monarquias absolutistas europeias elas estavam em crise, em função dessas transformações causadas pelas ideias iluministas e liberais. Desse modo, os déspotas esclarecidos, eles implementaram as reformas necessárias para manter esse poder e, ao mesmo tempo, eles reestruturavam seus governos para eles ficarem mais eficientes. As ideias iluministas adotadas foram apenas aquelas que não prejudicariam a forma do governo absolutista do direito divino, no caso do rei. E apenas os saberes úteis na tomada de decisão política, administrativas, elas foram empregadas a fim de dinamizar a economia nacional. Do ponto de vista religioso, o despotismo esclarecido ele não entrou homogeneidade. Em alguns países, ele caracterizou por um espírito secular, ou seja, em alguns casos, entre eles, hostil à religião. Em outros despotas, eles mantiveram aliança com a religião. Os principais déspotas esclarecidos foram 4, dentre eles Frederico II, onde ele é o rei da Prússia, e ele vai ser o principal déspota esclarecido, que ele vai reformar o sistema penal, abolir as torturas praticadas pelo seu pai, fundar a escola com incentivo à educação, incentivar a produção cultural e a manufatureira, e também vai decretar a tolerância religiosa. Racionalizou a administração pública e limitou a ação da igreja. José II, ele foi o imperador da Germânia, ele vai abolir a servidão, a tortura e secularizar seus bens, fundando escolas, hospitais e asilos. Ele também concedeu a liberdade de culto a toda criança religiosa e criou impostos para o clero e a nobreza, limitando os feriados e as peregrinações, tornando a língua alemã como obrigatória. Marquês de Pombal, ele era um conde de Portugal que iniciou reformas administrativas e econômicas, sociais, e ele acabou desenvolvendo o comércio colonial, instituiu os impostos para as importações e fundou o Banco Real. Ele expulsou os jesuítas de Portugal e modernizou o exército.
Muitas reformas promovidas pelos déspotas esclarecidos desse regime, eles tiveram vida curta e a maioria foi anulada pelos seus sucessores.